vida, né? Estar nos pés de Jesus sempre para nos ajudar, nos fortalecer e nos dar força. Peço oração em favor de mim e da minha família e agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Ela tinha um foco e ela sabia que buscava, ela
após um dia que todos aqueles discípulos lá com ele viram os milagres que ele fazia, viram seus ensinamentos, eles contemplaram, presenciaram, e quando veio a tempestade, mesmo eles testemunhando todos aqueles momentos maravilhosos, eles temeram e esqueceram com quem eles estavam andando. E assim também não é diferente nas nossas vidas. A gente vê tantas passagens que nos falam o seguinte: que o Senhor está conosco, que Ele segura a nossa mão, que não é para a gente temer, que não é para a gente ter medo. Passagem que diz: alguma coisa é impossível, e a gente sabe que não há nada impossível para o Senhor. A gente sabe que as tempestades, elas são inevitáveis nas nossas vidas, porque muitas vezes são elas que nos fortalecem, que nos ensinam, que nos fazem mais fortes. Mas, mesmo conhecendo, mesmo muitas vezes fazendo experiências lindas com Cristo, mesmo muitas vezes sabendo da promessa que Ele tem nas nossas vidas, quando as lutas vêm, quando as tempestades surgem, a gente, como humano, quer esmorecer, quer desistir. E não é essa palavra que o Senhor tem deixado nas nossas vidas, na sua palavra. Ele sempre nos diz para permanecer firmes e constantes. Ele diz em sua palavra que não podemos esmorecer, porque quem luta por nós não é nós mesmos, mas é Ele, o Todo-Poderoso, aquele que fez, que faz e fará sempre. Porque quem é maior do que o nosso Deus? Quem é que pode fazer coisas grandes? E sabendo nós, que não existe outro além dele, porque a gente muitas vezes quer desistir diante dos problemas? Porque muitas vezes a gente quer esmorecer. Eu sei que a gente somos seres humanos frágeis, limitados, mas como já foi falado esta noite, nós temos promessa. O Senhor nos prometeu algo. E se Ele prometeu, não importa o tempo, porque o tempo não é nosso. A gente só precisa crer que Ele vai fazer no momento certo e na hora certa. Eu creio, tem coisas que eu estou pedindo ao meu Deus, e que muitas vezes Ele tem se silenciado por muito tempo. Mas eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei, eu creio. Porque quando eu olho para tudo, eu sei que existe um Deus. Para tudo, quando eu olho ao meu lado, ao meu redor, para tudo, eu sei que tem algo superior. Que eu sou apenas um grãozinho de areia. Mas eu sei também que, apesar das minhas falhas, que a gente é falho. Quando a gente vai aqui, a gente é pecador, cheio de falhas, muitas vezes palavras que não agradam o Senhor, atitudes que não agradam o Senhor. Mesmo diante da nossa pequenez, eu creio, e não só os meus pedidos, como eu sei que cada um de vocês tem pedidos, tem orações, tem lágrimas derramadas, que muitas vezes a gente sabe, a gente às vezes quer até gritar com alguém, conversa com alguém, mas o alívio da nossa alma só vem dos altos céus.
Siló para sacrificar ao Senhor. E ali ele levava o seu sacrifício, levava as suas esposas, seus filhos, né? E subiam ali para sacrificar ao Senhor. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, né? Dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Louvado seja o nome do Senhor. E por o Senhor haver cerrado ali a madre de Ana, né? E quando vai caminhando, Penina ia irritando Ana. Imagino eu que as palavras dela seriam assim: eu posso ter filho e você não tem. Eu recebo uma boa parte, meus filhos recebem uma boa parte. E Eucana, provavelmente ele diz que te ama, mas ele ama mais a mim, porque eu gero filhos, porque eu tenho filhos. E ele ama a mim, porque eu sou melhor do que você. O Senhor cerrou a sua madre. O Senhor não te deu filhos, e eu posso ter filhos. E a Bíblia diz que quando Ana, ela fazia esse percurso, ele ia o quê? De cabeça baixa, com um semblante triste, não comia e nem bebia. Mas quando Ana, ela chega ao templo, a Bíblia diz que ela dobra os seus joelhos, ela está ali orando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele, né, observava Ana orando ao Senhor. E quando ele observava ali Ana, que ele olhava para ela e ela não tinha palavras, ela não expressava palavras, e ele vê apenas os lábios de Ana, né, se movendo. E a palavra que ele diz para Ana, né? Ana, aparta do teu vinho. E ali, Ana, ela responde para ele. Não estou eu embriagada, Senhor, mas derrama as minhas lágrimas perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, amém? Para que nós possamos entender melhor, nós vimos esse percurso, onde Penina irrita a Ana, mas mesmo assim, Ana tem um posicionamento. Aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor, o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Nós vamos ver que Eucana tem um sacrifício, fazendo um voto ao Senhor. E a Bíblia não descreve isso para afirmarmos, mas imagino eu que assim como Ana, ela dobra os seus joelhos, e quando ela pede ao Senhor um filho varão, ela faz um voto de devolver para o Senhor. Então imagino eu que há uma combinação de votos entre Eucana e Ana. Imagino eu que há uma combinação entre eles, de quando ele vai sacrificar a sua casa, quando ele olha Ana abatida, triste, ele diz: olha, minha filha, não fica assim não, porque você está abatida, minha filha, não te é melhor eu do que 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagino eu que ele diz: o Senhor tem cerrado a tua madre, mas o Senhor tem sido conosco, mas eu te amo mais do que Penina, mas tu és a minha preciosa, e assim vamos juntos sacrificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o posicionamento de uma mulher que acompanha o seu marido, de uma mulher que está junto com o seu marido. E qual tem sido o nosso posicionamento para com os nossos esposos dentro das nossas casas? Um juiz, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor pergunta para mim e para você: qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido o meu e o seu posicionamento como igreja?
o Senhor me escolheu pelo nome. Se você está aqui, é porque o Senhor te escolheu pelo nome. E o Senhor não erra endereço, o Senhor não erra lugar, o Senhor, Ele não erra decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Posicionamento. E esse Deus, Ele é um Deus grande, irmãs. Eu orava esses dias e eu dizia: Senhor, me ajuda a compreender, me ajuda a ver, me ajuda a entender a tua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olhava para os céus e eu não via fim, eu dizia: Senhor, qual é o tamanho da tua grandeza? Quando eu me recordava da imensidão que é o mar, e eu me perguntava: Senhor, qual é o tamanho da tua grandeza? Louvado seja o nome do Senhor. Como resposta, veio esta pergunta: qual o teu posicionamento? Porque quando nós nos posicionamos diante da presença dEle, nós vemos a sua grandeza sendo revelada nas nossas vidas. Mulher posicionada para a vitória. Será que é esta mulher que chegou até aqui? Será que foi este homem que chegou até aqui? Será que você, onde ele observa Ana, nós vamos ver que ele falhou quando ele julgou Ana e disse: mulher, aparta-te do teu vinho. Mas como sacerdote, como líder, diante das palavras de firmeza, diante daquelas palavras mansas e com convicção, diante do posicionamento de vitória de Ana, ali ele reconhece a grandeza de Deus e ele lança sobre Ana uma palavra profética. E ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o teu posicionamento como filho? Nós somos, irmãos, filhos de um Deus grande, de um Deus supremo. Que esse Deus, ele se divide em um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós vemos Deus, ele se fazer esse ser triuno, nós vamos ver ele como Deus Pai. Hoje, quando ele olha o mundo sem forma e vazio, ele diz: haja luz. E através da sua palavra houve luz. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. E ele foi dizendo, segundo a sua palavra: haja, haja. E aqui nós vemos o Deus Pai, o Deus que criou, o Deus que formou todas as coisas. E depois nós vemos no livro de João, onde ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós vemos o Deus Filho, Jesus, fazendo milagres, maravilhas, prodígios no meio do seu povo. Temos dele a palavra de vitória, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. É de Deus que vem a nossa vitória. Mas a nossa
porque ela ouviu a voz do Senhor, porque ela tem certeza qual o Deus que ela serve, porque ela vai com posicionamento de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você observar o cenário, Ana, ela vai voltar com Penina. Penina não viu a resposta de Ana. Penina não ouviu a voz do Senhor. Penina não entende o que Deus tem preparado para Ana. Então eu imagino que ela volta do mesmo jeito. Tu não tens filho e eu tenho. Tu não consegue, eu consigo. Eu me apresentei diante de Deus com filhos, mas tu se apresentou vazia. Mas o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Aleluia, porque ela ouviu a voz de Deus. E aí ela volta alegre. E aí ela volta uma mulher posicionada para receber vitória. E sabe o que foi que aconteceu? Aleluia! Eucana consegue, né? Aí fica com. E Ana gera Samuel. E ali Ana gera o filho escolhido. E ali Ana não gera só um filho que não tem o nome escrito na Bíblia, mas Ana gera um filho onde a sua história é escrita no maior livro da história. Parte a Ana, e ali a história de Penina ela sem vida, mas a história de Ana ela prevalece. E Deus me trouxe aqui para trazer apenas esta mensagem para você, resumida apenas em 2 versículos: o seu percurso da ida até o Senhor e o seu percurso de quem você ouviu no templo para voltar para casa. Eu não posso fazer nada. Eu não gero nada. Eu esperei do Senhor 11 anos para poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas eu agarrei uma promessa, onde o Senhor, Ele me prometeu, e eu disse: Senhor, eu creio. E nos últimos dias, eu passei por um momento difícil espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: se posiciona. Se posiciona como? De joelhos. De joelhos como? Falando, apresentando para Deus as suas angústias, as suas aflições, as suas petições. E eu comecei: Senhor, assim, assim, assim. E aí o Senhor disse: levanta, posicionada para a vitória. Como, Senhor? Como que eu me levanto posicionada para a vitória? Dando ouvidos à minha voz. E aí eu comecei a orar. E aí eu comecei a jejuar. E aí eu comecei a ler a palavra. E aí eu comecei a buscar ao Senhor. E o Senhor, Ele tem me direcionado. E como Ele é fiel, justo, misericordioso, e a sua palavra, ela é verdadeira a Ele. Alcançou o meu marido dizendo: olha, o que eu tenho para ti, aquilo que os teus olhos não viram, é o que não subiu no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse. Louvado seja o nome do Senhor.
qual tem sido o seu posicionamento. Talvez seja uma besteira. Há quem diga que é besteira esse costume que nós temos de sempre andar juntos, mas é um hábito que nós pegamos desde o início do casamento. Mas para mim eu dizia: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu vou poder chegar lá e vou dizer: Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas irmão, se eu chego aqui, muitos me conhecem, sabem a minha história, mas se eu chegar aqui sozinho, sem esposo, sem filhos, sem esses irmãos, conhecer o meu posicionamento, será que eu ia ter autoridade para ministrar essa palavra? Deus, Ele tem coisas grandes para a nossa vida, porque Ele é um Deus grande. Mas Ele diz nos Salmos: será, irmã Francisca, que aquele que tem aquele que fez os sonhos, Ele não enxerga? Será que aquele que fez os ouvidos, Ele não ouve? Assim como para nós herdarmos a salvação, temos que escolher entre o caminho largo e o caminho estreito, para também herdarmos as vitórias do Senhor. Temos que nos posicionar como filhas. E filho, ele obedece à direção do seu pai. Meu filho mais velho, ele tem 8 anos de idade. E essa semana ele olhou para mim e disse: mãe, me responde uma coisa. Eu quero saber, porque toda vez que mãe diz que eu tenho que fazer uma coisa, e toda vez que pai diz que eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que obedecer. E eu vou explicar para ele que ele é o nosso filho, que enquanto ele não tiver a idade que o Senhor prepara, para que ele venha ser direcionado por Deus e conduzir a família dele, ele vai ser direcionado pelos pais dele. E assim é como Deus, ele nos vê nesta noite, como filhos que se apresentar diante dele e der ouvidos à voz dele, ele vai direcionar para a posição, para o posicionamento de vitória. E assim, desde já eu quero agradecer o convite, a oportunidade, trago a paz do Senhor, do meu pastor Jailton, para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor e toda a igreja. Quero agradecer às irmãs por terem vindo comigo, e quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós, para que Deus venha nos direcionar a ser mulher sábia e saber também conduzir a nossa casa ao caminho do Senhor. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã. Deus tem falado de forma maravilhosa. Cada um usa da forma que ele quer. E realmente, irmãos, nós precisamos nos posicionar, diante das lutas. Às vezes a gente quer se enveredar por outro lado, achar que falando muito, muitas vezes, vai resolver o nosso problema. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, é no silêncio. Conte para Jesus, ao invés de contar para um, para outro, conte para Ele, é o suficiente, para a gente vencer. Realmente a gente precisa se posicionar como servas de Deus, sermos exemplo na nossa casa, como esposa, como mãe, como bem a nossa irmã falou, como vizinha, E em tudo nós precisamos ser exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais um culto realizado. Quero agradecer mais uma vez a nossa irmã por ter atendido o nosso convite, a irmã Mônica, também a irmã Aparecida.
Que Deus abençoe de maneira gloriosa. E agora eu convido o pastor da igreja para nos despedir em oração nesta noite. Senhor, pelo momento celebrarmos aqui o culto, agradecemos pelo culto, pela sua presença, pela sua palavra, por cada irmã, Senhor, que veio nesta noite, cada irmão que nesta noite veio aqui. Deus, assim que o Senhor nos trouxe em paz e retornemos cada um dos nossos respectivos lares, em paz e segurança. Guarda debaixo da sua graça divina. Jesus nos prepara para o dia glorioso do seu retorno, da sua vida, Pai. Seja conosco em tudo. Pensamos no trabalho da manhã, culto à noite, escola bíblica dominical pela manhã. E assim estaremos sempre louvando ao Senhor hoje e sempre. O Senhor, voltando esta noite, nos leva contigo. Não nos deixe aqui, Senhor. É assim a nossa oração. E assim nós agradecemos hoje e sempre em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os presentes nesta noite, ao Senhor e sempre do jeito. Amém. Deus abençoe.